Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui hoje um capítulo da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Oséias, o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Essa palavra aqui que é como uma parábola, né? Uma parábola onde Deus quer trazer uma reflexão a respeito do seu amor pelo povo dele, da casa de Israel, e da infidelidade de Israel para com Deus, o nosso Deus, amém? Então a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1, versículo 1, diz Oséias, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então ele diz para Oséias tomar uma mulher de prostituições, que representava Israel, que se prostituía, ou seja, que abandonou o seu esposo para viver da sua forma, do seu jeito, se prostituindo com outros deuses, adorando outros deuses, né? Então o Senhor chama Oséias e fala para ele tomar uma mulher de prostituições, ou seja, aquela mulher representava quem? Representava Israel, né? O versículo 3 diz: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz, e deu-lhe um filho, né? E lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel significa Deus semeia. Guarde esse nome, Deus semeia, é o significado de Jezreel. Glória a Deus, amém? Aí vamos aqui para o versículo 5, diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Desfavorecida significa Lo-Ruamá. Lo-Ruamá significa desfavorecida. Bem que, vamos aqui, desfavorecida. Versículo 7 diz: porém da casa de Judá me compadecerei. Está falando aqui com a casa de Israel, né? E ele diz que, porém da casa de Judá ele se compadecerá. Da casa de Israel não se compadecerá, mas da casa de Judá se compadecerá, né? No versículo 7. E os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Não, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, ou Lo-Ruamá, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Não meu povo significa Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo, né? Aqui diz assim, nome simbólico dado pelo profeta Oséias ao segundo filho de Gomer. Segundo filho homem, né? Porque já tinha uma mulher. Então, não meu povo significa Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem serei vosso Deus.
No versículo 10 tem algo interessante que diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Versículo 11 diz assim, olha, os filhos de Judá e os filhos de Israel. Judá, né? Os filhos de Judá, vou marcar aqui, os filhos de Judá e os filhos de Israel, né? Judá e Israel. Preste atenção que Deus é preciso fazer essa separação entre Judá e Israel, porque tem algo aqui, né? Tem uma mensagem para Judá e para Israel. Quem é Judá e quem é Israel? No outro vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Congregar significa o quê? Vamos ver aqui o significado de congregar. Glória a Deus. Aqui vamos ver aqui o significado de congregar. Reunir. Se juntar. Né? Então os filhos de Judá e os filhos de Israel vão se unir, vão se juntar. Se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então a Bíblia diz aqui que Deus falando com Israel, ele diz que não mais favorecerá Israel, que Israel não mais será o seu povo. Israel, segundo a carne, Israel, a nação de Israel, né? A casa de Israel, porque Deus dividiu o reino, a nação Israel em dois reinos, em duas casas. O reino de Judá, ou a casa de Judá, e a casa de Israel. Né? Então aqui Deus está falando com a casa de Israel e com a casa de Judá, que são coisas diferentes. Antes era uma só nação, que era Israel, mas depois de Salomão, o reino foi rasgado, o reino foi dividido, e agora aqui Deus fala com a casa de Judá e Deus fala com a casa de Israel. A casa de Judá, que é Judá e Benjamim, 2 tribos, enquanto que a casa de Israel, representada por um descendente de Efraim, são 10 tribos, né? Então aqui diz que Deus está dizendo aqui para ele, através de uma parábola, através aqui, né, de que Judá seria desfavorecida porque não mais tornaria a favorecer a casa de Israel. Novamente, Deus vai dizer que o povo de Israel não mais seria povo dele. Porém, aqui no versículo 11 diz, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, se reunirão, se juntarão e constituirão. Não sei. E um senhor aqui procurando uma quentinha. E com os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Lembre-se que Jezreel significa Deus semeia. Então, grande será o dia que Deus semeia. Amém? Então, essa mensagem é confirmada, esse contexto é confirmado lá em Romanos, quando Paulo fala lá em Romanos no capítulo 9, né, sobre esse assunto, sobre essa palavra, quando Paulo está falando lá em Romanos no capítulo 9, onde ele diz que nem todos os israelitas são de Israel, ou nem todos de Israel são israelitas, né? O que é que Deus está querendo dizer, o que é que Paulo está querendo dizer nessa mensagem? Então fica essa pergunta aqui e deixo aqui essa mensagem nessa manhã, nesse dia, para nós podermos meditar.